é a Célia, agora eu vou te apresentar, tá? A Célia Reis, ela é doutora em História pela PUC de São Paulo, pesquisadora do SECA Afro, PUC de São Paulo, formadora e pesquisadora da Casa das Áfricas, Amanar, docente do curso de pós-graduação em Arte, Patrimônio e Cultura do Centro Universitário Assunção Unify, docente de História na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, escritora e ativista cultural em São Paulo, membro da editora independente Mipaió Revolução. A palavra é sua, Célia, muito obrigada. Bom dia. Eu estou aqui representando também o historiador Jorge Luiz, aqui com a gente. Nós escrevemos juntos esse ensaio. E é um ensaio que tem muito a ver com a experiência, né? Nossa experiência quando intelectual, quando pesquisadores, e uma experiência também na Unify, cursos de pós-graduação, então, orientação de TCCs, bancas, e acompanhando esses vários projetos e pesquisas que nós também participamos. Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite do Henrique para estar participando desse debate, que eu considero altamente relevante, de extrema importância, e é uma alegria muito grande a oportunidade de apresentar, estar com essa mesa, né, só de mulheres. Eu achei muito interessante quando convidado. Causa mesmo uma alegria, assim, para dar visibilidade mesmo, né, para nós, nessa caminhada que é bastante árdua. Então, como eu fui apresentada, o meu projeto minha pesquisa de doutorado, ela tem um título assim: Crespos Insurgentes, Estética Revolta, Memória e Corporeidade Negra Paulistana Hoje e Sempre. Onde eu busquei, eu trabalhei com um referencial do cabelo crespo, dos penteados afros, como símbolo, representatividade, identidade, afirmação e insurgência, né, dentro de uma sociedade que é extremamente racista, que constrói estereótipos, como o Laís falou, né, estereótipos que marginalizam, né, são estereótipos que excluem. E nesse sentido, né, juntando com essa experiência docente, nós produzimos um ensaio que procurou discutir como que está sendo esse processo de busca, de desconstrução do racismo no Brasil. Quais são os desafios, as resistências e os avanços nesse caminho que nós caminhamos. E aí é importante lembrar que as instituições educacionais no Brasil, educação infantil, educação básica, graduação, pós-graduação, elas foram e continuam sendo parte altamente relevante dos modelos hegemônicos de sociedade, de nação e de país, historicamente orquestrados pelas elites brasileiras, que é branca, patriarcal, racista, colonial, moderna, onde exclui negros, sejam os da terra, né, como chamou de Monteiro, o historiador doutor, já não está mais entre nós, onde ele falou da escravidão indígena, que é algo que pouco se fala, né, a historiografia mostra muito como não tendo sido algo diferente do que foi com os africanos e seus descendentes. E excluindo esses que são os povos originários, né, e também os africanos e seus descendentes. E aí destacando os africanos nesse período da escravidão. Tem um poema que eu trouxe, que está também no ensaio, que eu achei ele muito pertinente, ele expressa muito essa questão do racismo e o que é o racismo, né, para quem sofre o racismo. E aqui, no caso, o racismo em relação aos descendentes de africanos. Tambor, dá asas a nosso grito contido há séculos. Grita, estamos do lado de fora, com as mãos vazias,
e as portas estão fechadas, com chaves de desamor. Grita, tambor, grita. Temos sede de vida e estamos cansados de tanta dor. Carlos Assunção. Então, são reflexões que propomos sobre as mais variadas formas de manifestação de racismo no Brasil. Atualmente trata-se de uma urgência, se quisermos superar práticas discriminatórias, produtoras de violências e de extermínio de pessoas negras em suas culturas. Notícias de assassinatos, execuções, que, dadas as proporções, são classificadas e reconhecidas pela sociedade civil como genocídio, em especial o extermínio da juventude negra, por policiais, pelo Estado. São um exemplo. Os constantes ataques a templos religiosos de matriz africana, candomblé e umbanda, demonstram uma atualização de antigas práticas de desrespeito e o propósito de silenciar essa cultura religiosa vinda com os africanos escravizados no período do tráfico negreiro, da escravidão institucional nesse país, configurando o racismo religioso. As inúmeras denúncias de negros e negras sofrendo perseguições em lojas, xingamentos em vias públicas, perdas de oportunidades de trabalho, distratos em universidades e escolas de educação básica, violência policial em suas abordagens, feminicídio da mulher negra, negligência médica, vem demonstrando que o cotidiano racista brasileiro está longe de ser superado na terra da chamada democracia racial. Esse panorama coloca em questão a necessidade de se refletir e propor reflexões que intencionem compreendê-lo e intervir, visando contribuir com a superação do racismo. Afinal, o que são 130 anos de abolição da escravidão institucional depois de mais de 300 anos de escravização? Cabe lembrar, o processo de libertação dos escravizados não foi acompanhado de um processo de inserção dos negros libertos pela sociedade brasileira. Marginalizados, os afro-brasileiros tiveram sua condição social negligenciada e sofrem, não sem lutarem contra a opressão. Os danos da falsa abolição perduram até os dias de hoje. Como pensar a abolição da escravidão sem um projeto real de cidadania para a população descendente daqueles que foram escravizados? Como ser negro em uma sociedade que nega a condição para a existência negra? Como superar um quadro histórico de desigualdade racial que impõe aos descendentes dos povos originários ou dos traficados escravizados no período colonial a condição de excluídos? Cabe lembrar que o racismo é uma das heranças da colonização que perdura na colonialidade e refletimos sobre os desdobramentos desse sistema para os negros no Brasil atual. Pensar a construção de caminhos, em especial em âmbitos educacionais, culturais e políticos, visando a superação do que podemos designar como racismo estrutural, no âmbito da reformulação dos currículos básicos, em especial a obrigatoriedade e valorização do ensino da história da África e cultura afro-brasileira. Pensadores pós-coloniais, questionando as condições de fala dos subalternos, decoloniais, apontando a colonialidade do poder, presente no processo histórico de conquista e colonização da América, assim como os estudos culturais buscando entender que negro é esse na cultura negra, apresentam elaborações teóricas que buscam compreender o lugar do negro de modo a valorizar sua presença nos espaços que ele ocupa, especificamente em território nacional. Reflexões pautadas pela discussão da mestiçagem no Brasil, dos intelectuais negros e do conhecimento produzido por eles, têm produzido explicações em diversas disciplinas que acabam por engajar pessoas a pensarem sobre as políticas necessárias para o reparo histórico, mas mascarado pela ideia de uma democracia racial. É importante destacar que essas reflexões não apenas denunciam processos de colonização, imperialismo europeu e colonialidade de saberes e ancestralidade indígenas e africanas, mas também anunciam
lutas sociais pela decolonialidade de saberes, de seres extra-ocidentais. Universidades na América Latina, inclusive as brasileiras, acumulam estudos sobre as realidades enfrentadas pelas populações negras antes mesmo da criação da Lei 10.639/03, ampliada pela Lei 11.645/08. Fruto da luta e de pressão do movimento negro e indígena, organizando visibilidade afirmativa acerca dos povos ao qual pertencem e reconhecimento de sua participação na formação das riquezas e cultura na sociedade brasileira. A expressiva produção de pesquisas sobre os modos de viver, lutar e resistir ao extermínio físico, psíquico e cultural dessas populações. Prateleiras recheadas de TCCs, dissertações de mestrados, teses de doutorados e pós-doutorados, apontando como engodo a ideia de democracia racial no Brasil. E hoje se conhece muito mais as culturas de matrizes africanas e indígenas, assim como os processos de resistências e resistências das mesmas, mas mais do que em qualquer outro momento. Contudo, as formulações de políticas públicas pautadas nos resultados desses estudos se mostram incipientes. A produção de conhecimento, tendo como referência cultura de matrizes africanas e nativas, é marginalizada nos meios acadêmicos ainda. Mesmo assim, podemos reconhecer a relevância do movimento da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, os NEAGs, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, e as diversas universidades públicas do Brasil. O CECAFRO, Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora, na Pontifícia Universidade Católica, o Centro de Estudos Africanos na USP, o Núcleo de Consciência Negra na USP e Unicamp, o Núcleo Negro Unifesp, Guarulhos, o Movimento Procotas para Negros e Indígenas nas universidades públicas particulares. O importante papel dos cursinhos populares, destacando Educado e Uneafro. Todos esses citados aqui são alguns. A gente sabe que existem outros núcleos e outras organizações. Todas essas articulações políticas e acadêmicas são expressões do esforço que o movimento negro desempenha para que seus direitos sejam assistidos pelo Estado. E antes disso, talvez, para serem reconhecidos como parte integrante fundamental do desenvolvimento histórico, econômico, social e cultural do Brasil. Pensar as formas de manifestação do racismo no Brasil exige reconhecermos o processo de construção institucional. O mundo euro-ocidental expande sua cultura universal por meio da colonialidade, expressa como uma agressão cultural contra povos e culturas incompatíveis com seus modos de ser, saber e pensar. A folclorização de suas culturas remete à construção de imaginários eruditos como expressões de alta cultura europeia, referência que se impõe para os demais. Concepções discriminadoras contra os povos africanos e seus descendentes foram e ainda são propulsoras de sua marginalização, ameaçando seus viveres em cenários de terror global e desencadeando novas formas de escravização, genocídios e etnocídios, desumanos por sua diferença ontológica. Entretanto, esses povos subalternizados pela visão eurocentrada, desde sempre, intensificam movimentos por expressões de suas formas de ver e sentir o mundo, a vida, o que podemos designar como uma perspectiva negra. Da estigmatização de primitivos, bárbaros, atrasados, passam a assumir caminhos pela libertação do que lhe fora imputado e desconsiderado em suas singularidades. São ambos os movimentos que constituem o movimento negro. A Lei 10.639/03, atualizada como 11.645/08, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial, rede de ensino, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
Esses mecanismos legais são bases para a construção da mudança estrutural necessária em nossa sociedade, no que diz respeito à reparação histórica, dívida da sociedade brasileira com os atos brasileiros. Por meio da educação, podemos intervir em imaginários que estruturam visões racializadas e estereotipadas sobre os povos negros no Brasil. Um trabalho não apenas para o presente, mas um legado para as próximas gerações. No meio acadêmico, significativas mudanças ocorrem devido a essas leis, que tornaram obrigatório o ensino sobre a África e a cultura afro-brasileira. Disciplinas foram criadas em universidades. A Universidade do Maranhão criou a graduação em cultura afro-brasileira. Foi aberta a Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Cursos de pós-graduação surgiram, como na Unify, Centro Universitário Assunção, em São Paulo. Seminários, simpósios, fóruns e semanas de debate sobre questões raciais são realizados, como esse que nós estamos agora. O debate cresceu, a produção acadêmica também. Porém, ainda essas ações são insuficientes diante de tantas mazelas produzidas por mais de 500 anos de práticas e políticas racistas. Muito ainda há por ser feito na direção da extinção do racismo e da desigualdade racial no Brasil. Contudo, há que ser reconhecido e valorizado esse movimento que vem reivindicando transformações nas relações sociais e educacionais do Brasil. Toda essa discussão sobre o racismo no âmbito da educação nos remete a uma releitura da história do negro no Brasil do século XX. Desse modo, mecanismos legais, como as leis, já ditas, que estabelecem essa necessidade e a possibilidade de realizar o combate ao racismo, e esse é apenas um recorte, sobretudo repensar a descolonização dos currículos escolares, desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias a serviço de uma educação pautada nos valores humanos, no respeito à diversidade étnico-racial. A partir dessa reflexão, e com o intuito de responder uma questão que motiva este breve ensaio, uma das formas de superar um quadro histórico de desigualdade racial que impõe aos afro-brasileiros a condição de excluídos é a mudança substancial no currículo básico de ensino. Por fim, as reflexões aqui apresentadas não se encerram e não têm a finalidade de esgotar as questões aqui apresentadas. Lembro que um texto, um sarau literário, em especial os periféricos, que tem adentrado muitas escolas e bibliotecas públicas, um trabalho de conclusão de curso, o diálogo profícuo, a aula de história, a militância, entre tantos outros instrumentos e veículos, sempre serão oportunidades, possibilidades e instrumentos para que o racismo, como prática de crime, como mentalidade alicerçada no pensamento colonial, possa ser combatido, desconstruído e superado.